Sejam muito bem-vindos aí ao canal, eu sou o Nicolas e hoje eu vou começar uma série de aulas para quem está iniciando na tatuagem, quem ainda nem comprou o kit e quer começar a treinar. Então esse vídeo, eu já tenho um vídeo desse no canal, foi o primeiro vídeo que eu lancei no canal, mas eu vou refazer ele hoje com um pouquinho mais de experiência, podendo falar um pouquinho melhor sobre os materiais que a gente vai usar para comprar no início, certo? Todas essas aulas vão ter materiais de apoio, então quem quiser seguir esses materiais de apoio e poder acompanhar todo o conteúdo que a gente for lançando a mais nessas aulas, vocês podem tanto nos seguir no Instagram, eu vou colocar o link aqui embaixo, como vocês podem entrar num grupo no Telegram, e é bem importante que vocês entrem nesse grupo, porque é lá que vai ser postado os nossos livros de apoio, tá? Então o grupo eu também vou colocar aqui embaixo o link do grupo do Telegram, vocês podem baixar no celular de vocês e poder acessar esses materiais. E para quem precisar de uma ajuda um pouquinho mais pessoal, um pouquinho mais personalizada, nós temos os workshops que a gente está fazendo durante todo esse ano, que são 16 workshops, mais o grupo de estudos no WhatsApp. Todos os workshops também vão com livros de apoio, de materiais de apoio, e tem um certificado no final. Então quem quiser participar, vou deixar o link aqui também embaixo, e aí é só ver se ainda tem vagas disponíveis ali para as novas turmas, fechou? Eu vou ensinar vocês agora como montar o primeiro kit. Então tudo que vocês forem comprar vai variar do orçamento que vocês tiverem, certo? Não adianta dizer qual é o melhor kit, porque varia muito do que tu quer fazer. Então eu vou começar com a ideia básica de que vocês podem montar 3 tipos de kits. O primeiro, todos eles considerando o treino, tá? O primeiro kit é aqueles kits prontos que vocês podem comprar, que vocês acham na internet, de 200 até 400, 500 reais, certo? Esses kits, eles não são ruins, mas eles servem única e exclusivamente para treino. Então esses kits valem a pena comprar se o teu único objetivo é investir um dinheiro para começar a treinar. A parte ruim desses kits é que muitas das coisas que vocês vão comprar, vocês vão trocar e esse dinheiro vai praticamente fora. Então se tiverem um pouquinho mais de grana para investir, daí vocês podem investir na segunda opção. A segunda opção é vocês já começarem comprando materiais bons, que vocês vão poder sair dos treinos e ir direto para a pele. Porque vocês já tendo um material bom, um material de qualidade que vocês vão poder ir para a pele humana, isso já ajuda bastante para vocês não ter que investirem novamente. Então por mais que vocês gastem 300 reais, 400 reais num kit iniciante, quando vocês forem comprar uma máquina boa, ela já vai entrar mais ou menos nesse valor. Então vocês já vão ter que colocar mais uma grana e vão ter que aposentar a máquina antiga de vocês. Da mesma forma, todo o resto do material, como por exemplo a fonte que vocês vão comprar, pedal e clip cord. Então tudo são coisas que vocês vão ter que trocar depois, mas algumas coisas valem a pena comprar um pouquinho mais barato, certo? Então eu vou passar para vocês agora direitinho os materiais que a gente precisa para começar a montar o kit. E aí vocês podem pegar ali no nosso material de apoio a lista de materiais e ver o que fica mais viável dentro do orçamento de vocês, certo? Então a gente vai começar com os equipamentos, tá? Os primeiros equipamentos que a gente precisa ter, essencial para começar qualquer tipo de treino, tá? Vocês vão precisar de uma fonte, tá? A fonte é o que vai ligar a máquina de vocês, tá? No nosso caso a gente usa a nossa fonte, logicamente, a THC Dark. Eu acho que a gente ainda tem umas 4 unidades disponíveis e depois a gente já para de produzir elas, nós vamos focar em projetos novos. A fonte, vocês podem comprar uma fonte muito barata, só que tem que ter em mente que essa fonte muito barata, ela vai ser trocada muito cedo, porque ela vai acabar limitando o rendimento da tua máquina. Então a fonte é uma peça muito importante na tatuagem, porque é ela que define se tu vai ter um trabalho com rendimento bom, com rendimento sólido, com uma energia boa, ou se tu vai ter uma energia variável, que isso não é legal para a pele humana, e isso vai acabar acarretando em problemas na tatuagem, como traço falhado ou algumas coisas do tipo, certo? E fonte é sempre bom vocês terem uma fonte muito boa ou uma fonte reserva, tá? Porque se a fonte estragar, vocês não vão ter como ligar a máquina. E se isso acontecer no meio de uma tatuagem, vai ser muito ruim, certo? Então fonte é o primeiro investimento que a gente tem que fazer. O segundo investimento são as máquinas, tá? E aqui eu vou mostrar dois tipos de máquinas para vocês e uma variação. Então vocês podem comprar uma máquina de bobina, tá? A máquina de bobina, a qualidade dela, a vantagem dela é que ela é uma máquina muito boa para traço, pintura e sombra. Só que vocês vão ter que ter uma específica para cada tipo. Se vocês forem comprar uma máquina híbrida, o que vai acontecer? Vocês vão comprar uma máquina que não está nem regulada para traço, nem regulada para pintura e sombra. Então vocês não vão conseguir fazer nenhum nem outro direito. É possível fazer esses trabalhos com uma máquina híbrida? É possível sim, mas quando a gente já tem muito conhecimento de tatuagem. Quando a gente está iniciando, a máquina híbrida ela mais nos atrapalha do que ela nos ajuda. Porque quando a gente tem uma máquina boa, dedicada, por exemplo, para traço, os nossos traços conseguem sair muito melhores, a gente consegue traçar muito mais rápido e se preocupar realmente no que interessa no início,
que é ter traços firmes e consistentes, tá? Então vocês podem comprar máquinas de bobina que normalmente elas são em torno de máquinas boas, em torno de 300 a 500 reais, tá? E vocês podem comprar máquinas de bobina da marca Delapel que saem em torno de 100, 150 e são máquinas bem boas até de usar assim por início, mas que também logicamente vocês vão ter que trocar depois, tá? Então tem a opção das máquinas de bobina, elas são muito barulhentas, tá? Máquinas de bobina fazem muito barulho, porque como ela funciona com o sistema de magnetismo, esse batedor ele é de ferro e ele vai batendo o tempo inteiro nessa peça, tá? Cada vez que ele vai batendo, ele bate com bastante força, ele faz um barulho bem alto. Aí a gente tem as máquinas rotativas, tá? As máquinas rotativas, normalmente elas são mais leves e mais silenciosas, certo? Então são máquinas muito melhores para quem tem problema no pulso ou alguma coisa assim, ou que não consegue lidar muito bem com o peso da máquina. A máquina de bobina é muito pesada, as rotativas são bem leves. E normalmente elas são muito mais silenciosas, tá? Isso inclui também a vibração dela é diferente da máquina de bobina, tá? Então as máquinas rotativas elas têm vários modelos. Ela pode ser direct drive, que é onde o motor ele empurra diretamente a agulha sem nenhum sistema de amortecimento, ou elas podem ter algum outro sistema de amortecimento, tá? Hoje existem vários tipos de máquinas rotativas e é mais ou menos o futuro do mercado aí. As máquinas PEM, elas também são máquinas rotativas, tá? A diferença delas é que é a ergonomia delas, mas elas também são máquinas rotativas, funcionam basicamente com a mesma ideia, só que daí nesse caso elas não são direct drive, elas têm um eixo, onde esse eixo empurra uma mola que empurra a agulha, certo? Então vocês podem ter a máquina de bobina, a máquina rotativa ou as máquinas PEM, que é o que tem no mercado, tá? Aí, essa aqui é uma máquina rotativa, que essa máquina eu acho que é a que mais se aproximaria de uma híbrida, tá? Essa máquina aqui eu fiz um review há alguns dias agora no YouTube e é uma máquina que impressiona bastante, tanto pelo valor quanto pela qualidade dela. É a primeira máquina rotativa que eu consegui traçar de fato com ela por causa desse sistema dela, tá? Ela tem um batedor igual a máquina de bobina e ela tem um sistema magnético. Esse sistema magnético ele facilita bastante de manter uma suavidade onde tu consegue sentir a vibração da pele e depois ela tem uma força muito boa, muito parecida com as rotativas direct drive, que tu consegue pigmentar muito bem. Então essa máquina aqui é uma ótima opção para quem está iniciando, ela é em torno de 400 reais, tá? Na mesma faixa dela vocês vão encontrar a Electra Pop, que é uma máquina direct drive, e sinceramente comparando as duas eu acho que essa aqui acaba sendo muito melhor por fazer muito mais no mesmo valor, tá? Mas a Electra Pop é uma máquina muito boa. E tem a X13, que normalmente é a máquina que o pessoal começa, ela está em torno de 200 reais. E a X13 é uma máquina também muito boa, muita gente usa ela, muita gente adora a X13. Mas ela é um sistema direct drive, ela é um motor bem grande assim. E ela é uma máquina bem boa para iniciar também, tá? Aí entra na questão dos valores. O próximo material que a gente vai falar são os clip cords, tá? Então o clip cord, é importante ter um clip cord bom, certo? Então o clip cord ele vai ter ou esse aqui modelo para máquinas de bobina, ou normalmente eles chamam máquinas que aceitam clip cord, que aí tem essas duas hastezinhas que engatam na máquina e o pino que engata na fonte, tá? Normalmente isso é com máquinas de bobina, mas tem algumas rotativas que tem as duas opções. E aí vocês vão ter uma outra opção que é o RCA. Esse RCA acaba sendo muito melhor, muito mais estável e vocês vão encontrar essa conexão nas máquinas rotativas normalmente, certo? Tem como colocar um adaptador de RCA nas máquinas de bobina, eu acho muito bom, eu acho que é uma coisa muito legal de se fazer. E aí vocês vão ter que comprar um pedal também, tá? O pedal, na minha fonte eu acabo usando sempre essa função sem pedal, tá? Porque aqui eu consigo deixar a máquina sempre ligada e como eu estou usando agora só essa máquina aqui, essa Odyssey, então ela não faz barulho, ela não incomoda nada ficar ligada durante a tatuagem inteira e eu não preciso ficar me preocupando com o pedal durante o procedimento da tatuagem, certo? Então, pedal e clip cord é uma coisa que vocês vão precisar comprar. No pedal e clip cord, vocês podem comprar aqueles mais baratos para iniciar. Vocês podem comprar um pedal de 20 reais, 30 reais e um clip cord mais ou menos do mesmo valor. Mas o que acontece? Com o tempo isso aí também vai se desgastando e eles não são muito resistentes, então vocês vão ter que trocar. Então a gente vai colocar nesse material de apoio também alguma lista desses materiais onde vocês podem ter algumas opções um pouco mais caras, mas que tem uma durabilidade melhor, tá? Fechando essa parte de equipamentos então, a nossa próxima aula ela vai ser sobre máquinas e fontes, então a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre cada uma delas, tá? Vamos avançando aqui então.
Aí a gente vai para a parte de agulhas, certo? As agulhas vocês podem comprar elas ou avulsas ou em caixa, tá? Aí as agulhas a gente vai ter basicamente 4 tipos de agulha, tá? Então a gente vai ter uma agulha que vai ser a RL. As agulhas RL são agulhas de traço e normalmente elas são mais fechadas, tá? Elas têm uma solda bem fechada assim, que é para fazer um traço contínuo, tá? Aí depois a gente tem as agulhas RS. As agulhas RS elas também servem para fazer traço. Normalmente a gente usa RS para fazer bold, tá? Aqueles bold line de old school e tudo mais. As agulhas RS elas são um pouquinho diferente a pigmentação, por elas serem mais abertas, então a solda delas fica mais abertinhas assim. Então a gente tem uma pigmentação diferente com ela, mas ela cobre uma área um pouquinho maior. Nesse caso, muitas agulhas RS vocês podem usar também para sombra, para fazer sombreamento, tá? E quando fizer sombreamento e preenchimento com elas, vocês vão ver que elas preenchem muito bem. Então as RS elas também servem para preenchimento, tá? Aí depois a gente tem as agulhas de pintura e sombra, que são as Magnum, certo? E as Magnum a gente vai ter 2 tipos de Magnum, a Magnum curvada e a Magnum reta, tá? Isso aí vai variar de como vocês gostam de trabalhar, como vocês querem trabalhar. Mas as Magnum reta, elas são muito boas para pigmentação sólida. E as Magnum curvada, elas são muito melhor para fazer sombra e ter uma sombra mais suave, um pouquinho mais homogênea, tá? A gente vai ter uma aula inclusive sobre agulhas, então daí a gente vai falar especificamente sobre todos os tipos de agulha que vocês vão encontrar. Então agulhas, vocês podem comprar no início, eu particularmente recomendaria vocês comprarem agulhas 9RL, tá? São agulhas boas para treinar, a gente não vai acabar não tremendo tanto o traço, fica mais fácil de se adaptar nesse início da tatuagem, certo? Então, se possível, comprem agulha 9RL para treinar e depois vocês comecem a explorar outros tipos de agulha, tá? Aí depois vocês vão precisar comprar as biqueiras. E as biqueiras, elas têm de vários modelos, vários tipos, certo? Particularmente, isso eu vou dar minha opinião pessoal, porque todos os materiais, isso é bem importante falar também, todos os materiais, eles vão de acordo com o teu gosto pessoal. Então não existe a melhor tinta, a melhor biqueira, a melhor agulha. Existe o material que tu mais se adapta. Então não adianta dizer, mas qual a melhor tinta para começar? Depende, no começo vocês vão ter que experimentar várias tintas, vocês vão ter que experimentar várias agulhas, várias biqueiras. Então eu vou falar tudo da minha experiência pessoal, tá? Particularmente, eu prefiro esses dois modelos de biqueira, certo? Essa biqueira aqui é difícil encontrar com grip na grossura que eu gosto, então dificilmente eu uso ela. E eu acabo usando basicamente essa biqueira aqui da Electric Ink, que é a granada que eles chamam, e eu gosto de usar de 32mm, que ela preenche muito melhor o espaço da mão ali e me dá uma firmeza muito melhor no traço, tá? Nós vamos falar sobre biqueiras também em outro vídeo. Aí a gente vai para tintas, certo? E tintas é uma parte bem polêmica, porque é onde a galera diz, mas eu estou usando uma tinta que está deixando a tatuagem cinza, ou eu estou usando uma tinta que não está pigmentando direito. Às vezes é a tua adaptação com essa tinta. Então uma tinta mais espessa tem que traçar de uma forma um pouquinho diferente, às vezes as pessoas até diluem a tinta para fazer traço. Então não necessariamente o problema esteja na tinta em si, mas sim no teu estilo de trabalhar e que tu precisa procurar uma tinta diferente que tu se adapte, certo? Eu gosto de usar a Easy Glow, a Jet Black para traço, eu gosto de usar o branco da Easy Glow também, e gosto de usar essa da Everlast, que é o Outliner Black, então é uma tinta específica para traço, tá? Sobre tinta, a gente também vai falar especificamente sobre tinta, mas é importante entender assim, dá para traçar com tinta tribal? Dá. Só que o pigmento dela, ele é mais propenso a expandir. Então, se não souber fazer a aplicação correta, esse pigmento vai expandir, esse traço vai ficar mais grosso. Então, isso é uma coisa bem importante de vocês terem em mente, que se a gente está no início, é ideal pegar uma tinta específica para traço, porque com essa tinta específica para traço, vocês vão conseguir se adaptar melhor para fazer essa pigmentação, certo? Então, a gente tem ali agulhas, biqueiras e tintas, tá? Agora eu vou falar para vocês das vaselinas e das manteigas, tá? Vocês vão precisar comprar vaselina ou manteiga, a vaselina é vaselina sólida, tá? E existem vários modelos no mercado. De novo, não existe uma vaselina ou manteiga perfeita, vai tudo de questão de adaptação, tá? Mas eu vou falar particularmente o que eu acho. A vaselina, ela é um material muito mais barato, então vocês vão conseguir comprar um pote grande por um valor muito mais acessível e vai durar muito mais essa vaselina, tá? Mas ela é importante usar um material que tu te adapte e principalmente manter esse material protegido, certo? Então quando a gente está iniciando, normalmente a gente tem um descuido muito grande, inclusive a gente vai falar sobre biossegurança, a gente tem um descuido muito grande com o material.
Então tem que cuidar quando compra esses materiais em quantia grande, porque eles precisam de uma atenção redobrada por esse material ficar um pouco mais exposto que o comum, tá? Então é só sempre manter fechado, tudo direitinho. Quando for tirar a vaselina ou a manteiga, vocês tirem com um abaixador de língua, que é aqueles palitinhos de picolé, e aí vocês tirem com ele e coloca na bancada, certo? Então eu vou falar minha experiência pessoal e o que eu gosto particularmente. Eu gosto muito dessa manteiga, é a Easy In. Eu acho ela muito boa durante a tatuagem. Ela espalha tranquilo, ela limpa fácil também. Eu acho que a vaselina ela deixa uma lambança muito maior, assim, acaba ficando tudo escorregadio e é difícil de deixar bem limpinho. Eu acabo preferindo usar a manteiga, tá? Tem algumas propriedades nela que acalmam a pele e tudo mais, mas sinceramente isso é bem imperceptível assim, tá? Essa manteiguinha ela é um pouquinho mais cara, mas ela é uma manteiga bem boa de usar. Essa aqui eu recomendo quando vocês forem para pele humana, certo? Para treino, eu acho que vale muito mais a pena comprar a vaselina, que vocês vão pagar mais barato e vão usar só para treino mesmo, então não faz muita diferença, tá? Aí a gente começa com os descartáveis e aí tem uma parte bem importante, tá? Primeira parte, luvas, certo? É importante que vocês tenham as luvas de vocês e saibam usar elas bastante. Luvas a gente não economiza, nunca, tá? Então vocês podem comprar as luvas nitrílicas ou as luvas de látex. As luvas de látex, elas precisam ser trocadas com uma frequência maior. As luvas nitrílicas, elas têm uma resistência um pouquinho maior, tá? Então, a diferença de preço é mínima, mas dependendo de onde vocês forem comprar, de onde vocês acharem na cidade de vocês, aí vocês podem medir isso, ver o que vale a pena, se é pagar mais barato e trocar com mais frequência ou pagar um pouquinho mais caro e não trocar com tanta frequência, certo? Mas as luvas, a gente troca o tempo inteiro no procedimento. Então, por exemplo assim, quando vocês forem montar a bancada de vocês, vocês vão usar uma luva. Depois que vocês montarem toda a bancada de vocês, vocês tiram essa luva, lavam as mãos, usam uma nova luva para fazer o procedimento, tá? Mesma coisa quando for fazer o decalque se usa uma luva separada para fazer ele. Então luvas a gente não economiza, é uma parte da biossegurança que a gente não economiza, tá? É ela que nos protege do contato com essas áreas onde vão ser perfuradas, certo? Então essas áreas por poderem estar contaminadas e tudo mais, a gente usa as luvas, tá? É também interessante comprar aquele extensor para o braço, para proteger os braços. Caso vocês não encontrem, é um pouquinho complicado de encontrar, vocês podem enrolar o braço, dependendo de como for a tatuagem, a área que for, vocês podem enrolar com plástico filme até a altura do cotovelo para deixar toda essa área protegida quando for fazer o procedimento, tá? Mas nos treinos não é necessário. Nos treinos vocês podem comprar só a luva e podem usar a luva. Por que vai usar luva no treino se não vai ter contaminação? Porque é ideal manter todo aquele ambiente limpo e todos os nossos materiais. Se a gente não usa luva, a gente vai encostando nos materiais, vai ficando tudo sujo e fica tudo ruim, né? Não é o jeito ideal de tatuar. E é importante começar desde cedo, mesmo nos treinos, a questão da biossegurança para que isso seja uma prática para a gente durante os procedimentos, certo? Fora daí as luvas, a gente vai ter os batoques. E aqui a gente tem um ponto específico que eu queria falar para vocês, que é o porta-batoque, tá? Eu gosto de usar um porta-batoque, porque deixa eles organizadinhos ali em cima, não preciso ficar grudando eles na bancada. Mas uma coisa que vocês podem fazer é pegar um batoquezinho, passa na vaselina ou na manteiga, no que for que vocês usarem, e gruda na bancada, certo? Então funciona muito bem, fica bem firmezinho também, mas eu gosto de usar o porta-batoque, mas sempre tem que embalar ele, tá? E aí tem os batoques. O que eu recomendo para vocês comprarem de batoque, tá? O batoque vocês podem comprar o batoque M no início, porque o P ele acaba sendo muito pouquinho que cabe de tinta e caso vocês queiram treinar alguma diluição, alguma coisa, fica ruim de fazer essa mistura. Então o batoque M ele é o ideal. Por que não o G? Porque vocês vão gastar muita tinta para ir preenchendo ele, tá? No treino, só passando por cima assim, no treino a gente vai usar 1 ou 2 gotas de tinta com o resto de diluente, tá? O diluente ele pode ser inclusive água normal, porque como vai fazer em pele artificial não tem problema, tá? Então o batoque que vocês compram, podem comprar é o batoque M, certo? Aí depois a gente tem o protetor de pedal, clip cord e o de máquina, tá? O de pedal e clip cord a gente usa o mesmo, tá? Eu gosto de deixar protegido ali tudo. E o protetor de máquina, ele é um quadradinho assim que a gente coloca por cima da máquina depois que ela está montadinha toda com a agulha, para que a gente não tenha nenhum tipo de contato com ela durante o procedimento, que isso pode deixar a máquina contaminada e acabar fazendo uma contaminação cruzada para as próximas tatuagens, tá? Então isso é bem importante de usar também e desde o início, porque que nem eu falei para vocês, vocês podem sem querer encostar na máquina, com a mão suja na máquina, vai sujar a máquina e tudo mais, e aí não é uma coisa legal, tá? Aí a gente vai ter ali, ó,
isso aqui é uma coisa muito legal de vocês comprarem, que é uma Omotolia, tá? Aqui vocês vão botar a solução de limpeza de vocês. A Omotolia, essa de bico reto, eu gosto de usar ela porque eu faço bastante espuma e aí eu só aperto, sai essa espuma no papel toalha e eu consigo limpar direto, tá? Mas vocês podem comprar assim, ó, uma solução de limpeza, que nem essa aqui, tá? Isso aqui é uma solução de limpeza pronta durante a tatuagem. Ela tem perfume e tudo mais e eu não gosto mais de usar ela. O que eu uso hoje é assim, ó. A gente usa água destilada e coloca aquele sabão glicerinado da Granado e aí coloca um pouquinho para fazer essa limpeza, porque esse sabão ele é anti-alergênico, então não vai ter nenhum problema, é hipoalergênico, desculpa. Esse sabão ele é hipoalergênico, então ele não vai ter nenhum tipo de problema de irritação com a pele, tá? E essa solução a gente usa o mínimo possível durante a tatuagem, só no final quando a gente vai fazer a limpeza completa dela, tá? Então é importante usar ela só no final. Aí a gente tem o álcool, que vocês vão precisar comprar um álcool 70, que se compra em farmácia, e o álcool gel, que acaba usando o tempo inteiro o álcool gel para praticamente tudo, tá? Então para limpeza das mãos, limpeza de muita coisa assim básica, a gente usa o álcool gel. E o álcool 70 ele serve para fazer a higienização de várias coisas, por exemplo, das máquinas, da tua fonte, se tiver algum contato ou alguma coisa assim, tá? Lembrando que a fonte também tem que ser protegida, viu? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Aí tem isso aqui que é um grande item que divide a galera na tatuagem, que é a máscara, tá? Por que a máscara é importante usar? A máscara ela é importante usar porque boa parte das contaminações elas acontecem por vias respiratórias e pela boca, tá? E até pelos olhos, então por isso que se usa óculos também. Então é importante usar máscara em procedimentos de pele humana, tá? Isso vocês não precisam comprar agora. Aí nós vamos então para os outros materiais descartáveis aqui, tá? Que é o rolo de PVC. Esse rolo de PVC vocês vão usar bastante, vocês vão comprar bastante também, tá? Ele serve para embalar absolutamente tudo na tua bancada, certo? Então quando a gente for falar sobre biossegurança, a gente vai falar do uso do PVC. Aí tem também esses copinhos de plástico que eu gosto de ter eles assim, é bom quando tá fazendo treino, porque pode deixar ele com água ali, aí dá para tanto diluir a tinta como limpar a biqueira para usar alguma outra cor. Então isso aqui é importante comprar, é uma coisa bem legal de ter, é baratinho também. E aí tem logicamente o papel toalha, que o papel toalha eu vou deixar na tela para vocês, eu gosto de usar esse snob aqui, tá? Porque esse papel ele não é caro, ele é barato. E ele mantém muito firme durante toda a tatuagem, então tu usa ele para limpar e ele não fica esfarelando. Tem alguns papéis toalha que quando tu usa, ele esfarela na pele. Então conforme tu vai usando, tu passa um, esfarela, troca, pega outro, troca, pega outro. Esse snob ele é bem resistente, ele vale bastante a pena, tá? Então sobre a montagem do material é isso, espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Tem alguns materiais aqui que são indispensáveis, a gente vai colocar tudo isso nesse nosso livro de apoio, que vocês podem acessar no nosso Telegram, vou deixar o link do Telegram aqui embaixo. Aí vocês podem entrar nesse grupo, acessar esse material de apoio e com todas essas aulas a gente vai colocando esses materiais de apoio que no final vocês podem juntar e montar um grande guia aí para iniciar nas tatuagens, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar direto para nós no Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo também, que lá a gente vai respondendo as dúvidas nos stories para vocês poderem ir acompanhando e poderem ir tirando essas dúvidas aí de uma forma mais fácil. E se vocês estiverem precisando de algum apoio um pouco mais pessoal, a gente tem esses workshops, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. São 16 workshops durante todo esse ano, todos eles com livros de exercícios e estudos, e tem um certificado no final e um grupo no WhatsApp onde a gente vai tirando todas as dúvidas e se ajudando durante todo esse ano, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Da próxima aula então a gente vai falar sobre máquinas e fontes, então eu vou falar um pouquinho mais específico sobre elas e mostrar algumas opções que tem no mercado aí que vocês podem incluir no kit de vocês, de acordo com o orçamento de vocês. É isso aí então e até a próxima aula.